Mastigação. Eu mencionei que hoje as pessoas não mastigam. Então a mastigação, ela vai ter vários efeitos. Vai aumentar a saciedade. A mastigação vai ajudar no controle do estresse, no controle da ansiedade e também no controle do peso. Por quê? Porque nós temos no cérebro um centro chamado centro da saciedade. Ele está lá no hipotálamo. É esse centro que diz o seguinte, para você: eu já estou satisfeito, eu não quero mais comer. Entretanto, para desencadear-se esse reflexo da saciedade, transcorre de 25 a 30 minutos. Significa que se você comer 3 pratos de refeição em 15, 20 minutos, você está cheio, empazinado, abarrotado, mas não está o quê? Não está satisfeito. E 2 horas depois, ou 3 horas, vai querer alguma coisa, porque seu paladar não foi satisfeito. Entretanto, se você pega e começa a mastigar corretamente os alimentos, à medida que aquele sabor vai massageando as papilas gustativas, e aquela informação vai sendo passada para o centro da saciedade, chega um momento que você simplesmente afasta o prato, porque você já comeu mais do que o suficiente, você não quer mais comer. Então, quem come devagar, por exemplo, pelo menos 30 minutos por prato de refeição, certamente não vai comer o segundo prato de refeição. E a pessoa vai estar reduzindo em 50% a quantidade de calorias que está ingerindo. Porque a saciedade, ela se dá não pela quantidade de alimentos que nós temos dentro do estômago, mas é o tempo em que esses alimentos estão em contato com as papilas gustativas, estimulando o centro da saciedade. Então, vai ser um controle espetacular no peso. E é dessa maneira que eu tento, a minha maneira, controlar o meu peso. Já contei minha história. Minha família tem problema seríssimo. Os que estão vivos hoje, tem primas, as que estão vivas, são extremamente obesas. Quando se come devagar, primeira coisa, se come menos. Outro problema é que muitas pessoas estão ansiosas, estressadas. E elas estão ansiosas, estressadas porque comem rápido e comem rápido porque estão ansiosas, estressadas. Elas entram num ciclo vicioso que não conseguem romper. Entretanto, se ela parar para comer, nos primeiros 3 a 5 minutos é crucial. Se ela começar a mastigar, e nós temos, graças a Deus, na boca, nós temos a língua que na realidade é um sensor. A língua, ela trabalha em conjunto com a musculatura e com os dentes. A língua não somente empurra o alimento para debaixo dos dentes, como também está constantemente escaneando o tamanho dos alimentos que você tem na boca. Você pode verificar, você coloca um pouco de alimentos na boca, e à medida que você está mastigando, a língua está verificando o tamanho daquelas partículas. São sensores. E você pode mastigar, e você vê que a língua tem a habilidade de verificar o tamanho da menor partícula que está ali, que não estão do tamanho das outras. Então, quando aquilo estiver muito bem triturado, é o momento de engolir. E agora, aqueles 3 a 5 minutos são fundamentais. Agora, por que vai ajudar no controle da ansiedade e do estresse? Bom, já na década de 20, descobriu que o mastigar tranquiliza. Então, para cada descoberta científica, sempre aparece um empreendedor buscando oportunidades. E nessa época apareceu um homem que construiu uma empresa conhecida no mundo todo, chamada Adams. O que é que a Adams produz? Chiclete. Então, tanto é que já na Segunda Guerra Mundial, e até hoje faz parte do kit dos americanos que vão para a guerra, levaram chiclete, porque o mastigar alivia a tensão. Eles estão patrulhando. Por que as pessoas comem chiclete ou mascam chiclete? É porque é muito saboroso o chiclete? Não, aquele docinho quanto tempo dura? Rápido se vai. E as pessoas continuam mastigando, porque inconscientemente a mastigação vai aliviando tensão. Porque quando a pessoa está muito tensa ou com muita raiva, o que ela faz com os dentes? Não é verdade? Aquilo ali alivia a tensão.
Então esse mastigar vai aliviando a tensão. Não somente essa ação mecânica da mastigação, não estou receitando chiclete para mastigação, que já traz outros problemas sérios para a saúde. Essa mastigação, à medida que você vai mastigando, além de diminuir a tensão, tem outro fator muito interessante. As enzimas produzidas na boca, pela parótida e as glândulas submandibulares e maxilares, sublinguais, elas têm ali enzimas e vitaminas também. E são ricas em vitaminas do complexo B, essas enzimas. Inclusive a B12. Então, o não mastigar corretamente, às vezes essas pessoas têm vitaminas do complexo B, que são reguladores do sistema nervoso central, mas o corpo não aproveita porque não há uma mastigação para que se possa reciclá-la. Então ficam sempre armazenadas devido a uma mastigação inadequada. E essa alimentação básica de hoje é uma alimentação muito pobre em vitaminas do complexo B. Muito pobre. Por isso que vemos uma sociedade que quem não está estressado está deprimido. Quem não está deprimido está ansioso. Por quê? É uma dieta muito pobre em vitaminas do complexo B. E onde nós vamos encontrar a vitamina do complexo B? Nos cereais integrais e reciclando aquilo que nós temos através da mastigação. Então a mastigação é muito importante no controle do estresse e da ansiedade. A mastigação vai desenvolver uma função muito interessante também na própria saúde dos dentes. É interessante notar que, como nós observamos na natureza, como o efeito daqueles hábitos de seres humanos que são passados para os animais, tem um efeito muito deletério, muito rápido na saúde dos animais. Por exemplo, os cavalos que são alimentados com rações, o que ocorre? Os dentes dos cavalos estão constantemente crescendo. É mais ou menos parecido com o dente dos roedores, não em tanta velocidade. Então o que ocorre? Começa a se dar ração que não necessita-se uma mastigação. Sabe o que ocorre? Aqueles dentes crescem, começam a formar picos pontiagudos, que aí a mastigação ele já começa a morder a bochecha, que já vai dar problemas de gastrite, de úlcera, uma série de problemas. Você sabe qual é o tratamento para curar esses problemas do cavalo? Não é meter a lima nos dentes para bolear os dentes, não. É colocar ele de 30 a 60 dias numa alimentação somente com milho cru inteiro. E volta normalmente à normalidade. Então, a mastigação, ela desenvolve uma função importante na nossa saúde. E vai ajudar a aumentar o tempo de saciedade. E o terceiro é a questão água entre os alimentos. Nós vamos ver aqui que já não se toma água como deveria, a população está semi-desidratada. Como não se toma água como deveria, chega um momento que o corpo percebe que o único momento que chega a água é quando o sujeito está comendo. E às vezes você desencadeia o reflexo da fome, não pela falta do alimento, mas pela falta de quê? Pela falta de água. Por isso que tomar água entre as refeições ajuda a mitigar a fome. Não porque a água tenha calorias, mas porque começa a fornecer a água que o organismo então necessita. Então, essa é a maneira de aumentar o período de saciedade. Tem gente que fala, doutor Silmar, não consigo ficar 5 horas sem comer. Comendo o que está comendo, na velocidade que está comendo, nem 3 horas, muito menos 5 horas. Ok? Muito bem. Vamos falar agora de água. Uma pesquisa feita pela Universidade de Washington revelou que 95% da população está semi-desidratada. O que é semi-desidratada? Não está tomando água em quantidade adequada. E quando nós não tomamos água em quantidade adequada, o nosso corpo ele é inteligente. Ele está sempre programado para aquelas funções mais imediatas e mais urgentes.
Então ele começa a se ajustar, porque ele quer proteger a nossa vida. Então, quando não há água suficiente, o que ocorre? Ele começa a poupar água e, ao mesmo tempo, sequestrar água dos órgãos e tecidos que menos necessita para manter as funções vitais do indivíduo. E aqui nós já vemos um problema. A água desempenha uma função muito importante na nossa termorregulação. Quando não temos água suficiente, o corpo, o que ele faz? Ele não quer perder água, e às vezes o sol pode estar muito quente e os poros continuam fechados, porque ele não pode perder água. E a primeira implicação é que há um aumento da temperatura interna, e aquele aumento da temperatura interna do indivíduo mais do que deveria, vai levar àquela sensação de cansaço, a mente já não funciona como deveria funcionar, sonolência e uma série de problemas de saúde. Porque falhou a termorregulação. E outro problema que ocorre é que a água é o único veículo que o corpo utiliza para eliminar toxinas. Nós estamos constantemente com toxinas no nosso organismo, que é o resultado do próprio metabolismo, que é o resultado daquilo que ingerimos, que é o resultado do ambiente. E se não houver água suficiente para poder transportar essas toxinas, o que vai ocorrer? Nós vivemos no estado constante de autointoxicação crônica. Notem bem o drama do corpo. Ele precisa eliminar toxinas, mas ele precisa reter água. Entretanto, o único transporte para as toxinas, o que é? É água. E quando ele tenta reter água, sabe o que ele vai reter? Ele retém também toxinas. Porque ele precisa, então, salvar a sua vida. Agora, nessa tentativa de economizar água e reter água, para manter suas funções vitais, muitos processos fisiológicos vão ser sacrificados. E nós vamos ver quais os processos fisiológicos serão sacrificados nessa tentativa do corpo em manter o indivíduo funcionando e vivo. Por exemplo, qual a porcentagem da lágrima que consiste de água? 98% da nossa lágrima é água. Existe ali alguns minerais, um pouco de mucina. Entretanto, em alguns indivíduos, quando não há água suficiente, por alguma razão, o corpo raciona a produção de lágrimas. Então, aquilo que deveria umedecer a conjuntiva não é produzido em quantidade adequada, porque o corpo está precisando de água para manter funções mais importantes. E nos últimos 30 anos, com o advento dos computadores, piorou ainda o problema, que a pessoa fica ali muito tempo diante de uma tela, que na realidade está emitindo radiação, que está ressecando cada vez mais os olhos, e se o calcanhar de Aquiles biológico dela estiver ali, sabe o que vai acontecer? Olhos ressecados. Aí esse indivíduo está com os olhos ressecados constantemente. Aí o que ele faz? Ele toma água? Não. Sabe o que ele faz? Ele compra colírio. Eu até entendo que existe pessoas que vendam, não entendo como existe quem compre, porque grande parte desse problema está relacionado com falta de ingestão inadequada de água. Grande parte. Então, lembre-se do princípio que eu mencionei no sábado, nem todos terão os mesmos problemas. Tem gente que não vai tomar água, não vai ter esse problema, mas vai ter outro. Vai atacar o seu calcanhar de Aquiles biológico. E outra coisa interessante é que em crianças, um dos sinais que nós vemos de desidratação é o choro com ausência de lágrimas. Isso é um sinal clínico. E na idade adulta isso acontece também. O problema é que na idade adulta nós não somos tão frágeis como crianças e não temos aqueles sintomas tão agudos como as crianças têm, como estão desidratadas. Seguinte, estômago. Nós estamos vendo ali uma capa mais ou menos branca e brilhosa,
nós chamamos aquela capa de mucosa. Qual a porcentagem dessa mucosa consiste de água? Essa mucosa ela tem uma finalidade. Ela protege o estômago do próprio ácido que o estômago produz. Sabe por quê? Porque 98% dessa mucosa consiste, sabe de quê? De água. E sabe o que ocorre? À medida que o estômago vai produzindo ácido clorídrico e liberando dentro da cavidade do estômago, e à medida que esse ácido clorídrico vai digerindo as proteínas, a mucosa também ela vai liberando água para ir neutralizando o mais rápido possível. Entretanto, quando não há água suficiente, em algumas pessoas predispostas, o que vai ocorrer? Não vai haver água para ter uma mucosa íntegra. E essas pessoas vão ter problemas de úlcera, como nós estamos vendo ali, vão ter problemas de gastrites e muitas das vezes simplesmente por não estarem tomando água em quantidade adequada, por incrível que pareça. E essa é uma das razões que, para aqueles que têm úlcera e gastrite, aumente o consumo de água. Seguinte, saliva. Qual a porcentagem da saliva que é água? Também 98%. E algumas pessoas predispostas, quando não há água suficiente, as enzimas digestivas da boca se tornam muito densas. E às vezes elas se precipitam, aquela coisa branquinha parecendo ali uma pipoca, na realidade aquilo é um cálculo do duto salivar que se formou devido a enzimas digestivas muito densa, pouco fluida. E aí o que ocorre? Ali se acaba obstruindo o duto salivar, e a parótida, por exemplo, começa a produzir amilase, na realidade, quando chega ali, não tem como passar, e acaba voltando, e acaba inflamando, e começando a digerir o próprio tecido da glândula. E aí há dores, pessoas pensam que tem problemas de dente, aquilo incha muito rapidamente, e às vezes pode perder até a função da parótida afetada, e depois ter dificuldade em produzir saliva. Então isso é uma coisa que ocorre não com muita raridade, com muita frequência. E grande parte desse problema, sabe o que é? Enzimas digestivas muito densas. Por ausência de quê? Ausência de água em quantidade adequada. Suor. Qual a porcentagem do suor que é água? Também 98%. Também tem minerais, tem um pouquinho de gordura, ajuda a lubrificar, né, a pele. Mas isso aqui é um corte de uma pele, né? Vocês estão vendo algumas estruturas ali num corte. E nesse corte, mais ou menos mais ou menos a 1/5 da parte superior da pele, existe uma substância chamada colágeno. Para que serve o colágeno? Para dar o quê? Textura e flexibilidade à pele. Entretanto, 86% desse colágeno consiste, sabe de quê? De água. Quando não há água suficiente, sabe o que o cérebro fala? Não tem água para vaidade, temos que salvar esse indivíduo. E aí o que ocorre? As rugas vêm de maneira muito mais rápida e muito mais precoce. Então, aumentar o consumo de água, sem dúvida alguma, vai ajudar na saúde da cutis. Cérebro. Qual a porcentagem de água que consiste o cérebro? Alguma ideia? Não segue o 98% não, né? Isso já é um condicionamento. Mas é perto. 95% do cérebro ele é água. Você é o que você é, sabe como que é? Minerais, oxigênio, eletricidade e água. Você sabe como é que isso acontece? Ninguém tem a menor ideia, mas é assim que acontece. Agora, o cérebro, ele é análogo ao computador. Todo processar informações gera calor e precisa haver um sistema para absorver esse calor. Se você pega um computador e por alguma razão o sistema de ventilação dele dá um problema, e você continua trabalhando, vai chegar um momento que ele vai processar com mais lentidão e ele pode chegar a pane. O cérebro não é diferente.
Se não houver água suficiente, todos esses milhões e milhões de bits de informação que são processadas no cérebro por segundo, gera calor. E se não existe água suficiente para absorver esse calor, quando eu falo água suficiente, estou dizendo que a água que você bebe vai para o cérebro para absorver esse calor. O que vai ocorrer, nós vamos ver que o sangue ele se torna muito mais fluido com uma quantidade, então ele tem quantidade de absorver esse calor. E tem pessoas que dizem que existem computadores que são melhores do que o cérebro humano. É um mito, não existe. Primeiro, para que exista um computador, teve que ter existido um cérebro humano que o construísse. Teve que ter havido um cérebro humano que o programasse. E os computadores carecem de uma coisa muito importante que nós seres humanos temos, que é muito peculiar a nós. Chama-se o quê? Criatividade. Os computadores funcionam de maneira programada. E às vezes, se você pensar, até alguns programas de computador são meio burrões. De vez em quando você percebe isso, que ele não consegue, não é verdade? Está ali do computador ali, que você sabe que ele não tem a criatividade. Ele funciona pré-determinadamente. Agora, o cérebro, ele realiza milhões de bits de informações por segundo. E não somente quando você está estudando, quando você está lendo um livro, não. Você dormindo. Para poder manter você vivo, são milhões de bits de informação por segundo que ele tem que processar. Não é somente quando você está fazendo cálculos, não. Você quer ver mais ou menos uma pequena ilustração da capacidade do cérebro humano? Vocês já viram dois bons jogadores de ping-pong jogando? Dizem que os chineses são os melhores. Então imagine, os dois jogando. Aqui está aquele que vai receber o saque. Então o outro pega e bate na bola. E o outro está observando somente, ele está olhando. No momento em que a bola sai da raquete, que começa a trajetória, você sabe o que o jogador daqui está fazendo sem pensar? Os seus olhos tiram uma sequência de fotografia da trajetória da bola. Essa sequência de fotografia é mandada para o cérebro. Com essa informação, o cérebro já sabe com que força o indivíduo bateu na bola. Já calcula a gravidade, o atrito com o ar, o ângulo de inclinação, que lado a bola vai cair, e ao mesmo tempo estimula a pessoa que vai receber a bola, para que lado da mesa ela tem que ir, com que força ela tem que bater, com que ângulo, considerando também a gravidade, considerando o atrito com o ar, tudo isso. Em quanto tempo isso é feito? Impensável. Agora, tem gente que fala, não, isso é automático. Não existe nada automático. Quando a pessoa rebater a bola de lá novamente, todos os cálculos são feitos novamente. O que vai tornar os cálculos mais rápido é o treinamento. Não se tornou automático. Simplesmente os cálculos se tornaram muito mais rápidos e muito mais eficientes. E você vê que de vez em quando há um erro de cálculo, o que ocorre? Ele perde. Então, de vez em quando alguém chega e fala, doutor Silmar, jovens, 22, 23, 24 anos, me dá uma vitamina aí para o cérebro, estou com problema da memória. Eu falo, tem uma vitamina muito boa, vitamina A, chama-se água. Comece a aumentar o consumo de água. E você vai perceber, de uma maneira espetacular, como a sua mente não somente absorve, como processa informação com muito mais agilidade. Seguinte, linfa. A linfa, no nosso corpo, a porcentagem de água é 92%. É aquele sistema ali que é tipo um esgotão que nós temos no corpo. E ali nós temos os nódulos linfáticos, na realidade são casas ou guaritas, onde existem células de defesa do corpo. Então, como a linfa é a interface entre a vasculatura e as células, ali aparecem vírus, aparecem fungos, aparecem restos de coisas que o nosso corpo não precisa, são reciclados por ali, e muitas outras funções. Quando não se toma água suficiente, então a linfa se torna muito densa, e a circulação dela começa a ficar afetada. Essa é a razão pela qual existe uma
uma técnica de massoterapia chamada drenagem linfática. E se a pessoa for fazer uma drenagem linfática e ela tomar água em quantidade adequada, vai ser muito mais eficiente o efeito da drenagem linfática, porque vai estar facilitando a circulação da linfa. Então, quando não há água suficiente, ela se torna muito densa. E uma linfa que não circula vai trazer muitos problemas para a saúde. Então, aumentar o consumo de água vai ajudar a prevenir até problemas imunológicos também. Pulmões. Se pegarem meus pulmões, colocarem no extrator de suco, qual a porcentagem que é água? 86% dos pulmões consiste de água. Vocês já notaram que tomar água não é somente para melhorar a frequência no banheiro? Não. Isso é o menor benefício. Agora, quando não se toma água suficiente, por uma razão que ninguém sabe, aumenta o nível de estamina no nosso corpo. E a estamina, ela tem duas funções. Na vasculatura, nos nossos vasos sanguíneos, ela funciona como um vasodilatador. Ela dilata. E quando ela dilata, o vaso se torna mais permeável. Essa é a razão pela qual quem tem alergia de febre do feno ou alguma rinite estão sempre constantemente o quê? Colocando líquido, porque há uma vasodilatação. E aqui, como os vasos são ainda mais fininhos, então começa a sair pelo nariz, às vezes pelos olhos. Por quê? Dilatou. No vasculatura, vai dilatar. Aí o que se faz para a pessoa que está com esse problema? Normalmente, qual é o tratamento? Dá um anti-histamínico, não é verdade? Entretanto, nos brônquios, a histamina ela tem um efeito contrário. O efeito dela vai ser bronquioconstritor. Ela vai provocar uma bronquioconstrição. E ali vocês estão vendo aqui à minha esquerda, um brônquio perfeitamente ventilado. Ok? E na minha direita, vocês estão vendo um brônquio já sob efeito de uma bronquioconstrição. Ele está contraído. Se essa pessoa, por exemplo, ela toma derivados de leite que ajuda a produzir muco, o muco acaba tapando aquela pequena passagem, e se existe um quadro inflamatório, nós temos aqui a triada da asma. Então, todas as pessoas que têm problemas respiratórios, quando ela aumenta o consumo de água, ela já evita essa reação da histamina, e se ela elimina derivados de leite, ela vai eliminar então o quê? Ela vai eliminar o muco. Então ela fica com um componente apenas, que é o processo inflamatório, que à medida que vai passando o tempo, aquilo vai melhorando. Então, bronquites constantes, asma, aumente o consumo de água. Seguinte, fígado, aqui está ele, lindo e belo, não é verdade? Bom, normalmente quando se pensam em órgãos que necessitam de muita água, qual o primeiro órgão que se pensa? Os primeiros órgãos? Os rins. Mas os rins precisam de água, mas eu quero dizer para vocês que o fígado, ele precisa de mais água do que os rins. Vocês já ouviram falar isso? Eu vou tomar água para o meu fígado? Muita água. Sabe por quê? Porque o fígado é onde se dá a neutralização de todas as substâncias tóxicas do organismo. 60% dos fármacos, dos medicamentos, são neutralizados aonde? No fígado. E para neutralizar, o que o corpo utiliza? Qual que é o solvente universal? Água. A água é o solvente universal. Então, usa abundância de água para poder dissolver essas substâncias tóxicas que são produzidas constantemente pelo organismo. Outra coisa, eu mencionei que o fígado tem um sistema de reciclagem muito fantástico. Então ele pega lá a hemoglobina já envelhecidas e ali começa a formar a bile, que vai ajudar na digestão das gorduras. Entretanto, essa bile ela se forma dentro de uns canalículos que tem no fígado, que aqui não está sendo visualizado. São canalículos, ok? Milhares deles. E aí, esses canalículos vão bifurcando, melhor dizendo, para canais maiores, e até que finalmente desembocam na vesícula, e ali armazena a bile. Quando chega a gordura no duodeno, existe um sinal hormonal que a presença da gordura acaba provocando uma contração
na vesícula, então a vesícula esborrifa aquela bile na gordura para emulsifá-la e ajudar no processo digestivo. Agora, quando não se toma água suficiente, o que ocorre? A bile se torna mais concentrada. E ela se tornando mais concentrada, ela vai se precipitar em forma de cristais. E quais são esses cristais? São os cristais de colesterol, que vai formar o quê? Os famosos cálculos biliares. E muitas pessoas pensam que grande parte das pedras são formadas na vesícula. Na realidade, não é na vesícula. A vesícula recebe partículas bem pequenininhas que são formadas no fígado. E quando elas chegam ali, continuam precipitando, vai se precipitando e aí elas vão crescendo. Mas na realidade, ela se forma dentro dos dutos chamado intrahepático, não extrahepático. E aí quando a pessoa tem pedra na vesícula, o que faz? Tira a vesícula ou tira as pedras? Normalmente tira os dois juntos, né? E aí o que vai acontecer? Se essa pessoa não continuar tomando água, ela resolveu o problema das pedras? Não, ela perdeu o depósito das pedras. Mas elas continuarão sendo formadas onde? Dentro da vesícula. E aí vai começar a afetar o quê? Vai afetar, elas vão continuar sendo formadas dentro do fígado. E aí vai afetar a capacidade nossa do fígado. E aí tem pessoas que falam, não, isso não tem nada a ver. E aqui é outra coisa interessante. Às vezes se faz um exame de sangue para verificar a função hepática. Não, meu fígado está muito bem. O exame está tranquilo. É assim que funciona? Não, não é assim. Você pode ter um exame bom e seu fígado estar ruim. Sabe por quê? 1/4 do fígado funcionando corretamente, ele consegue manter, se não houver lesões celulares, que vai aparecer os marcadores no sangue, não é uma boa indicação. E às vezes, muitas funções no organismo ficam com problemas devido o fígado não estar funcionando na sua capacidade que deveria funcionar. Então, aumentar o consumo de água vai aumentar, sem dúvida alguma, a saúde do nosso fígado, a nossa saúde geral. Qual a porcentagem dos rins que é água? 83%. Quando não há água suficiente, o mesmo problema. O filtrado renal ele se torna muito mais denso. E aí, aquelas pessoas que têm predispostas vão se precipitar vários tipos de minerais e formar cálculos. E existem vários tipos de cálculos. Nós temos ali o cálculo de oxalato de cálcio, temos de oxalato de magnésio. Existe cálculo, aquele da minha extrema esquerda em cima, aquele ali parece um porco-espinho, chama-se estruvita. Esse cálculo, quando ele se aloja no ureteiro e que o ureteiro começa a contrair-se na tentativa de expulsá-lo, os pacientes reportam uma dor indescritível. Eu nunca tive, mas eu já vi paciente que se dá morfina, ele continua pulando na cama de dor. Às vezes é refratário até morfina. Então, grande parte desse problema está relacionado com o quê? Ingestão insuficiente de água. Tudo está relacionado com ingestão insuficiente de água? Não. Mas a maior parte, existem pessoas que têm alguma predisposição genética, existem pessoas que têm, por exemplo, problemas no metabolismo de purinas, que vai predispô-los à formação de cálculos e outros problemas, mas isso é uma pequena porcentagem da população. A maioria está relacionado com o quê? Com ingestão insuficiente de água. Então, aumente o consumo de água para que não tenha que enfrentar esses problemas de cálculos renais. Aqui nós temos o sangue. Qual a porcentagem do sangue que é água? 82% do sangue é água. E aqui, quando não se toma água suficiente, o mesmo que ocorre com a linfa ocorre com o sangue. O sangue se torna mais denso. Ok? E ali nós estamos vendo, aqueles pneuzinhos ali são as células vermelhas. Essas células vermelhas, qual a função delas? Troca de gás. Pega oxigênio nos pulmões e vão lá nas células, entrega o oxigênio e recebe o quê? Gás carbônico. Só que
elas viajam por vasos de calibres muito grandes, e esses calibres vão o quê? Ramificando, se tornando cada vez menores, chegam a arteriolas, e chega um momento que é tão pequeno, mas tão pequeno, que nós chamamos de capilares. E esses capilares são tão pequenos que nós não podemos nem vê-lo a olho nu. E nesse capilar só cabe uma célula vermelha. Mas quando não há água suficiente, a densidade do sangue estimula a formação de agregação de hemoglobina, que é um negócio totalmente estranho. Elas formam agrupações, nós chamamos em inglês de clusters, agrupações. Então imagina essas agrupações de hemoglobina viajando, vai se tornando cada vez mais calibre menor os vasos. Chega um momento que só cabe uma hemoglobina, e às vezes ela teria que até se amassar, se moldar para poder penetrar naquele capilar. Só cabe uma, o que ocorre? É o maior empurra que ninguém entra. E o que acontece com a troca de gás daquele tecido? Ela já está afetada. E aí o que vai ocorrer? É um tecido que está sobre estresse. Existe gás carbônico que está em grande quantidade, não existe renovação de oxigênio, então aquele tecido ele se torna um tecido hipóxico, sem oxigênio, que leva aquela região está o quê? Acidificante, que começa a agredir as células, e as células vão passando por adaptações, lembra que eu mencionei? Displasia, metaplásia, até chega o quê? É um câncer. Então, note, por exemplo, falta de água, uma alimentação muito rica em gordura e vida sedentária é a triada para esse pânico, essa epidemia, melhor dizendo, de câncer que está aparecendo na população cada vez mais. Vocês sabem que a guerra contra o câncer que começou na década de 70 já é uma guerra perdida. Por os métodos convencionais é uma guerra perdida. Mas por métodos não convencionais tem cada vez mais sucesso. Porque nós damos as ferramentas necessárias ao nosso corpo para ele combater. Não é destruindo os soldados que você vence uma batalha, fortalecendo os soldados. Então, aumente o consumo de água para evitar esses fenômenos que ocorrem com água insuficiente. E ali também nós temos plaquetas. A finalidade das plaquetas quais são? Deter hemorragia, não é verdade? Entretanto, ela precisa de um sinal. E um corte numa artéria, quando você corta uma artéria, imediatamente a exposição daquele endotélio ao ambiente externo já estimula a produção de alguns hormônios que vão chamar as plaquetas para aquela região. Aí vem as plaquetas para poder formar um coágulo. E depois vem células que vão formar uma rede, porque a finalidade do corpo é deter a hemorragia. Entretanto, quando não há água suficiente, por uma razão que não se sabe, existe uma tendência de formação também de trombodos espontâneos, sem esses sinais. Por que isso acontece? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, se a pessoa tem predisposição a problema de trombos espontâneos, ela tem que aumentar o consumo de quê? Consumo de água. Vocês já notaram quando uma pessoa tem um problema, por exemplo, um derrame isquêmico, ou infarto do miocárdio, ele vai ao médico, se consulta, e aí o médico consegue tirar o indivíduo daquele apuro. E aí o que ocorre? Ele vai passar alguns medicamentos. Entre esses medicamentos estão um medicamento cuja finalidade é fazer o que com o sangue? Fazer o quê? Afinar o sangue, não é verdade? Isso aqui é para você afinar o sangue. Qual é a melhor maneira de afinar o sangue? Tendo uma hidratação adequada, uma quantidade de água adequada no seu organismo. Seguinte, coração, qual a porcentagem do tecido cardíaco que é água? 76% do coração é água. E o coração é um músculo. Todo o trabalho muscular ele gera o quê? Calor. E se não houver água para absorver esse calor, o que vai ocorrer? Fadiga, vem de maneira muito mais rápida. Aqui nós temos um problema de amígdalas e adenoides inflamadas constantemente. Ali nós temos uma amígdala bem infectada. Eu tinha esse problema quando era menino. Aliás, o que eu não tinha?
E qual que é a causa principal dessas infecções da garganta? Falta de água. Por que falta de água? É muito simples. E por que pessoas têm e outras não têm? Nessa questão, lembra que eu mencionei? Nem todo mundo vai ter os mesmos problemas. Porque tem pessoas que têm as amígdalas, ela é muito bem boleadinha. Existem outras pessoas como eu que têm amígdalas que possuem ranhuras ou fissuras. Então essas pessoas que quando comem, o alimento quando passa pela garganta, como as suas amígdalas não é muito boleada, vai ficando resíduo de alimento dentro dessas ranhuras ou fissuras. E aqui existem bactérias da flora normal que vê aquilo ali um prato cheio. Então elas vão lá e começam a se multiplicar de maneira desordenada, além de atrair outras bactérias patogênicas para levar a um processo infeccioso. Então, aqueles que têm problema, o que eu recomendo? Olha, você quando come, você escova o dente. Mas tem alguém que escova as amígdalas? Não tem como, mas tem uma coisa que você possa fazer. Toda vez que você come, faça gargarejo, mantenha as amígdalas limpas e você vê que esses problemas vão desaparecer. Mesmo que seja um suco, fica resíduos lá. Então mantenha a garganta limpa. E vai manter a garganta limpa com o quê? Manter a garganta limpa com água. E grande parte desses problemas simplesmente desaparece. Uma pesquisa feita pela Universidade de Loma Linda, que é uma universidade adventista lá no sul da Califórnia, revelou que o tomar água em quantidade adequada pode reduzir em 50% os riscos de enfermidades cardiovasculares. Dá para acreditar num negócio desse? 50%. Mas o que tem a ver água com o coração? Muito. Vamos agora raciocinar. É o seguinte, quando não tomamos água suficiente, o sangue se torna muito denso. O nosso coração, ele é um conjunto de bombas. E a pergunta que eu faço é a seguinte: uma bomba vai bombear com mais facilidade água ou óleo? Água. Então, quando você toma mais água, o sangue se torna mais fluido, facilitando o trabalho do coração. Essa é a razão pela qual tomar água ajuda a eliminar também o quê? Cansaço e fadiga que aparece com frequência, porque simplesmente está facilitando o trabalho do seu coração. Seguinte, músculos, qual a porcentagem do músculo que é água? 75%. Todo trabalho muscular gera o quê? Calor. E precisa ter um sangue bem hidratado para poder absorver esse calor, senão a pessoa se cansa muito rapidamente. Nós vemos isso de maneira muito contundente com maratonistas. Tem que estar tomando o quê? O segredo é manter a hidratação. Porque não somente leva a fadiga, como leva a desequilíbrio de eletrolitos, uma série de problemas. Ok? Cartilagem. Aqui nós temos articulações do joelho. Na minha esquerda tem uma articulação perfeita. Isso é a maior obra de engenharia que existe. Ok? Ali nós temos a cartilagem, aquela parte branquinha na parte superior de ambos os ossos. E essa cartilagem, 70% dela o que é? Água. E entre os ossos temos um líquido que ali aparece enverdeado. Esse chama-se líquido sinovial. O líquido sinovial ele não permite o atrito de osso com osso. E é o líquido sinovial que faz com que o ser humano não caminhe como robô. Com que o ser humano caminhe de maneira macia e graciosa. Entretanto, em alguns indivíduos, quando não há água suficiente, o que o corpo fala? Vamos racionar a produção de líquido sinovial. E o que ocorre? Ocorre que nós vemos na segunda imagem, já está vendo atrito de quê? Osso por osso. Aquilo é um quadro que nós chamamos uma artrose. E esse atrito vai provocar o quê? Desgastes. E se agrega um processo inflamatório, aquilo vira artrite, e chega um momento que aquilo já não tem mais jeito. Você quer saber se você tem alguma artrose? Senta-se aí no banco, coloque a mão sobre o joelho e faça assim. Se você já escutar alguma coisa fazer nheque, nheque, é porque está caminhando para lá. Aumente o consumo de água. Ok? Precisa de lubrificação.
E outra pesquisa feita pela universidade, pela Clínica de Mayo, revelou, sabe o quê? Que o tomar água em quantidade adequada pode eliminar 45 sintomas de enfermidades, dores de cabeça, problemas de memória, infecções da garganta, úlceras, gastrites, divertículos, prisão de ventre, fissuras anais, hemorroides, dores musculares, dores nas articulações, e segue uma lista de 45 sintomas que pode ser que nada mais seja que seu corpo pedindo, me dê água por favor, e as pessoas estão dando tudo, menos o que o corpo está precisando, estão vivendo no limite. E agora o que vai acontecer? Aumentar o consumo de água. É um processo de aprendizado. Tem gente que nos últimos 50 anos a humanidade perdeu o gosto pela água. Por que perdeu o gosto pela água? Com o advento dos sucos e dos refrigerantes já não toma água. E qual é o agravante? Que os sucos muito açucarados, os refrigerantes têm cafeína e açúcar. Isso tende a estimular a micção, agravando mais o problema de semidesidratação. Então, notaram o problema crônico que está na população? Problema crônico. Necessitamos ter uma hidratação adequada. E qual seria, então, dicas para aumentar o consumo de água? Dica número 1, abandone sucos e refrigerantes. O apelo dos sucos e refrigerantes é muito grande. Sabe por quê? Porque quando você tem sede, o apelo, sabe qual é? É que você tem a memória do sabor do açúcar, do refrigerante e do líquido. Então você pensa que está matando a sede, mas não está matando a sede, está matando a você mesmo. Então, elimine. E aí você vai começar a ter, aquelas pessoas que não estão acostumadas, a água até dá náusea. Então tem que começar aos poucos, aos goles, se adaptando. Okay? Quantidade adequada de água. Vai depender. Como podemos monitorar? Mencionei ontem. Verificando a cor da urina. Urina mais amarelada, concentrada, é porque está com déficit. Corrige imediatamente. Se você está lá fora com muita atividade, e você vai urinar, você perdeu muito pelo suor, a urina vai estar mais concentrada. Você precisa repor aquela água que você perdeu extra. Então, abandone isso. Outra coisa, aumente. Não aumente, coloque a água mais próxima de você. Quanto mais próxima tiver, mais você vai consumir. Na minha casa, por exemplo, nós temos água nas mesinhas de cabeceira, nas mesinhas de centro, não fica muito elegante. Mas se eu estiver lá no meu escritório trabalhando e às vezes muito absorto, sentir sede, às vezes eu não vou beber água. Mas eu coloco estrategicamente que eu só estico a mão e vou tomando. Utilize também uns plásticos tipo acrílico mais estável e verifique a qualidade da água da região. Eu não tenho como dizer se a água de Brasília é boa, a qualidade da água. Para uma água normal, um filtro de barro espetacular, é mais do que suficiente. Se houver algum outros contaminantes, tem que ser um outro filtro mais sofisticado. Se a pessoa toma água de poço e ela vive no mesmo nível de todas as linhas de esgoto, então ela precisa ferver essa água para tomar. Se ela está mais alto que a linha de esgoto, não é necessário, ok? O que eu estou falando para vocês é novidade? Não. Sabia que tudo isso está na Bíblia? Está na Bíblia, que vocês não botam muita atenção. Mas lá em Levítico ele fala, se você encontrar um animal morto no meio da água, qual água você pode tomar? É aquela que está acima da corrente depois do animal morto, nunca a que está para baixo. Então, tudo são princípios que vêm da Bíblia. Chama-se Princípios Bíblicos de Saúde Pública. Está no livro aí, vocês já leram ou não? Dê uma olhadinha. Então, verifique a qualidade da água. Se a água é ácida ou alcalina, ela é irrelevante. Na América, por exemplo, existe um fenômeno interessante. A parte do oeste, a água é mais alcalina, mais ácida. A parte leste, a água é alcalina. E não existe diferente, quem morre lá não morre disso, quem morre daquilo, não. Todo mundo morre da mesma coisa. Na realidade, o nosso corpo tem maneira de lidar com essa variação. Se nós poupamos o nosso corpo de usar o seu sistema, de manter o nosso pH com uma alimentação que tenta induzir o nosso corpo à acidificação, então ele pode lidar com o problema da água. Agora, se você está constantemente comendo alimentos acidificantes, como
açúcar, refinados, produtos de origem animal, e que o corpo está constantemente lutando para manter o seu pH, porque você nunca vai ficar ácido nem vai ficar alcalótico, o corpo tem que controlar isso. Isso é muito bem controlado, mas é esse esforço em tentar controlar é que pode levar aos problemas de saúde, e leva a muitos problemas de saúde. Então essas são as dicas sobre a água. Mais alguma coisa? Não. Vamos agora, tivemos a água, o que vamos colocar na água agora? Açúcar, né? Açúcar. O tempo passa tão rápido, não é verdade? O Brasil é o maior produtor de açúcar de cana do mundo. Nós produzimos 17 milhões de toneladas de açúcar de cana. Entretanto, nós consumimos dessas 17 milhões de toneladas, nós consumimos, quem vive no Brasil, nós não, né? 12 milhões de toneladas. Significa que o consumo per capita de açúcar por brasileiro são 60 quilos de açúcar por pessoa por ano. Significa que ao nascer até o óbito, mais ou menos com 73 anos de idade, o brasileiro força o seu organismo a processar o equivalente a 4.500 quilos de açúcar. O consumo de açúcar aumentou no mundo 50% nos últimos 30 anos. E de uma maneira misteriosa, aumentou também no mundo, nos últimos 30 anos, em 45%, as chamadas enfermidades neuropsiquiátricas. Depressão, distúrbio bipolar, ataque de pânico, soa familiar. Todos os países que experimentam um aumento muito grande no consumo de açúcar, de uma maneira misteriosa, 10 anos depois, vão experimentar também o aumento nos índices de enfermidades chamadas enfermidades neuropsiquiátricas. Mas qual o problema do açúcar? O açúcar deveria adoçar a nossa vida, não é verdade? O problema do açúcar está em apenas uma palavra. Sabe qual é essa palavra? Refinado. Por que não me faz mal a cana? Por que não me faz mal o caldo da cana, o melado da cana e me faz mal o açúcar refinado? É uma razão muito simples. Na cana você tem lá uma proporção, dependendo do terreno onde é cultivado, mais ou menos 28 a 30% de sacarose. E os 70% restante vai consistir de quê? Vai ser água, fibras, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, enzimas, vitaminas, proteínas. Entretanto, no processo do refinamento, tudo isso aí é o quê? Removido. E o indivíduo fica o quê com 99,99 de quê? Sacarose. Que tecnicamente é uma droga, é uma caloria vazia, que vão levar aqueles picos de insulina e glicemia, e em pessoas predispostas vai apresentar uma série de problemas. Podem ser problemas muito simples. Por exemplo, tem crianças que, ao indulgirem em açúcar refinado, elas tendem a ficarem hiperativas. Na América, nós temos 10 milhões de crianças tomando um medicamento chamado Ritalin. Mais de 98% dessas crianças não necessitariam desses medicamentos se os pais cuidassem que tipo de alimentos estão dando para seus filhos. E aqui no Brasil, o desjejum das crianças preferido consiste de quê? Nescau. O que é Nescau? Açúcar pintado. 80% é açúcar. Nem todas as crianças vão ser hiperativas, mas outras podem ter na fase adulta diabetes, problemas cardiovasculares. Esse é o problema com o método científico hoje. Ele quer pegar o ser humano como se fosse tudo igualzinho e pensar que determinada coisa vai provocar essa... E não é assim. Então, nem todos serão hiperativos. Em adultos, alguns ficam hiperativos, outros ficam deprimidos. Porque esse efeito dessa variação nos níveis de glicemia e também de insulina, leva a esse transtorno chamado transtornos neuroendócrinos, que vai se manifestar em pessoas diferentes, de maneira diferente. Por exemplo, tem pessoas que sobre essa variação de glicemia e de insulina, elas experimentam transtornos bruscos no temperamento. Vocês já viram pessoas assim?
Você já viu pessoas que de repente elas estão de bem com a vida, passa por você com um sorriso de orelha a orelha, te abraça, faz aquela festa, 2 horas depois passa por você, está com a cara desse tamanho? Você fala, o que eu fiz com essa criatura? Você não fez absolutamente nada, é a maneira como ela está lidando com esse estresse neuroendócrino. Mas nem todos terão isso. Tem outros que ficarão impacientes, intolerantes. Alguns ficarão violentos. Me lembro quando eu estava na emergência do hospital de Mission, lá fazendo as rotações, 2 ocasiões em que chegaram pacientes, jovem, 25 a 30 anos, algemado pela polícia. Por que algemado pela polícia? Se tornaram de repente violentos, queriam bater em todo mundo, quando a polícia chegou, queria bater também na polícia, e normalmente eles trazem para emergência para ver se existe algum histórico, psiquiátrico, alguma coisa. E quando chega a família, o médico que está atendendo pergunta, ele tem algum histórico psiquiátrico, está tomando algum medicamento controlado, tem histórico de drogadição, alguma coisa assim? Quando a resposta era não, nós já sabíamos o que era. É só fazer um exame de glicose. A glicose desse indivíduo estava onde? Lá embaixo. Era só repor glicose. 2 horas depois saía dali pedindo desculpa para todo mundo, igual um cordeirinho. Então, as pessoas vão reagir de maneira diferente a essa variação. E o açúcar, ele não é um nutriente, ele se torna um antinutriente, porque quando você ingere, o corpo tem dificuldade em lidar com ele, e ele precisa daqueles elementos que o acompanham normalmente na natureza para ajudar no processo de assimilação, digestão e assimilação, sem levar esse estresse. Mas como ele está refinado, não tem. Então, quando ele chega no seu trato digestório, o que o corpo tem que fazer? Ele tem que buscar nutrientes do seu corpo para ajudar no processo de absorção e nutrição. Quantos que estão aqui já chegaram a ler o livro? Alguém? Já leu a minha história lá? Já? Posso perguntar? Não? Não, né? Eu, quando era criança, desenvolvi um problema de saúde por uma dieta muito rica em calorias vazias. Era uma mistura que eu fazia de açúcar, farinha de mandioca e leite em pó. Eu vivia abaixo disso. E está lá. E com 9 anos de idade, o que eu desenvolvi? Cegueira noturna, xeroftalmia. Sabe por quê? Aquele açúcar havia depleto minhas reservas de vitamina A. Assim como o açúcar, ele acaba retirando o cálcio dos vossos ossos. Por quê? Porque o açúcar ele tende a levar à acidificação. Para não acidificar, sabe o que o corpo faz? Ele tem que produzir uma substância alcalinizante. E a substância chama-se hidróxido de cálcio. Entretanto, para ele produzir hidróxido de cálcio, da onde que ele vai retirar cálcio para produzir hidróxido de cálcio para neutralizar aquela acidez que está se formando ali? Dos ossos. Essa história de que osteoporoses, osteopenia é porque falta cálcio na dieta, isso é um mito. A verdadeira história é porque são elementos que são roubados do vosso organismo, é que vai levando. E também tem pessoas que são mais predispostas. Então não é simplesmente falta de cálcio. A cálcio ele está bem distribuído. Aliás, por incrível que pareça, dizem-se que os derivados de leite são ricos em cálcio. Na verdade, nos países onde o consumo de derivados de leite é maior, maiores são os índices de osteoporose. Sabe por quê? Porque não é questão de ter ou não cálcio. São países onde as pessoas vivem uma vida muito mais sedentária. Você pode ter uma quantidade perfeita de nível de cálcio no seu sangue. Isso também é muito bem controlado pelo organismo. Se você não der o estímulo para a ossificação, aquele cálcio vai contribuir para tudo. Vai contribuir para quê? Para arteriosclerose, para pedra nos rins, menos para a ossificação. A ossificação ela só se faz presente quando há um estímulo. E que estímulo é esse? Qual que é o estímulo para a ossificação? Atividade física. Aqui nós temos músculo. Todos conhecem o nome desse músculo. É o bíceps. Todos os ossos do nosso corpo estão insertados, todos os nossos músculos estão insertados aos ossos através de tendões. Então nós temos um tendão aqui e outro aqui. Quando você faz alguma coisa com esse bíceps,
existe uma contração na musculatura para o centro. Então, quando ela vem para o centro, ela começa a puxar os tendões. Esse puxar os tendões é uma mensagem que o músculo está mandando para o osso. O que é que ele está dizendo? É melhor você se fortalecer, porque parece que nós vamos fazer algum trabalho. Então, acabem com esse mito, é atividade física. Vocês sabem que a NASA, por exemplo, já existe uma tecnologia que pode mandar seres humanos a uma viagem espacial para durar alguns anos. A tecnologia está lá. Entretanto, quando começaram as pesquisas espaciais, já na década de 40, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, e depois se tornou muito maior durante o período do presidente Kennedy, que era para ir para a Lua, aquela coisa toda, os cientistas se depararam com uma muralha que até hoje não conseguem vencer essa muralha. Sabe o que é? No vácuo do espaço não tem esforço. Não existe gravidade, não existe esforço. Não houver esforço, o que existe? O que acontece com o músculo? Ele se atrofia. Sem esforço, o que acontece com os ossos? Você vai perder massa muscular e massa óssea. Esses astronautas que vão para as estações espaciais, depois de ficarem lá 3 meses, quando eles voltam para a fisioterapia direto e passam meses em fisioterapia. E mesmo depois de meses de fisioterapia para recuperar a massa muscular e a massa óssea, eles sempre ficam com déficit ainda de 20 a 25% de nunca conseguem recuperar aquela massa que tinham antes da viagem. Porque não existe gravidade. E existe uma medicina, especialidade chamada medicina aeroespacial que está tentando resolver isso e não consegue resolver. Tentando criar uma gravidade artificial, aquela coisa toda. Só que aquele lugar lá em cima é um lugar inóspito. Deus criou os seres humanos para habitar a face da terra, não o espaço. Então é um ambiente inóspito para seres humanos. Então está de maneira categórica a questão do cálcio. Agora, para vocês verem o impacto que o açúcar tem sobre a saúde de uma população, em 1906 foi feita uma pesquisa no mundo, e a finalidade desta pesquisa era descobrir a nação mais saudável do planeta. E em 1906, comparada com 100 países, os Estados Unidos da América era o número 1, a nação mais saudável do planeta. 1997, voltaram a fazer os mesmos estudos, comparando os mesmos países, utilizando os mesmos critérios. Em 1997, a América já ocupava o lugar 95º como uma das nações mais enfermas do planeta, apesar de ser a que mais gasta no seu sistema de saúde. A pergunta é, o que ocorreu em 100 anos? Menos de 100 anos. 1906, consumo de açúcar na América, meio quilo de açúcar por pessoa por ano. Em 1997, o consumo de açúcar já alcançava 75 quilos de açúcar por pessoa por ano e continua aumentando. Eu creio que já passou dos 80. É o maior consumidor de açúcar do mundo, seguido de quem? De nós brasileiros, com 60 quilos de açúcar por pessoa por ano. Agora, muitas pessoas, quando eu começo a falar isso, ficam pensando, eu não adiciono açúcar em nada. Não é esse o açúcar, você não precisa adicionar. Já está adicionado para você. Se você chegar hoje na sua casa e disser, por exemplo, eu vou jogar tudo que tem açúcar fora, não vai sobrar nem o sal, que até no sal se coloca açúcar. Então não é aquele açúcar que você adiciona, ele já vem embutido. Por exemplo, uma lata de refrigerante, 12 colheres de chá de açúcar. Somente refrigerante, consumo médio per capita, 2 latas por pessoa. Somente refrigerante são 24 colheres de chá de açúcar. Eu creio que 60 quilos de açúcar por pessoa por ano ainda é uma projeção muito conservadora. Muito conservadora. Agora, por que se comia pouco açúcar na América na virada do século XIX para o século XX? Será que eles eram mais conscientes com relação aos perigos do açúcar para a saúde? Não. É que o açúcar era uma iguaria extremamente cara. Somente a classe A da sociedade conseguia comer açúcar e guloseimas em abundância. E é interessante que quando nós verificamos óbitos de pessoas que morreram durante esse período,
final de século XIX para princípio do século XX, nós notamos uma coisa muito interessante. Nós verificamos que obesidade, derrame cerebral, diabetes, hipertensão, infarto do miocárdio eram padecimentos quase que exclusivos da classe alta da sociedade. Naquela época, pobre não morria de infarto do miocárdio, era muito chique morrer de infarto, pobre morria de outra coisa, provavelmente cheio de parasitas, que a questão da higiene naquela época era terrível. Entretanto, a indústria dos alimentos notou uma coisa, notou que todos aqueles produtos que era comercializado para essa classe alta da sociedade e que era lotado de açúcar, desaparecia rapidamente das prateleiras. Então eles pensaram, deve haver alguma coisa nesse açúcar que provoca uma dependência. E hoje isso está muito bem estabelecido, a dependência que o açúcar provoca. E eles pensaram, se nós conseguimos jogar açúcar em tudo, vai ser o boom da indústria dos alimentos. E foi isso que fizeram um lobby, pressionaram o Congresso, milhões e milhões de dólares foram investidos na indústria do açúcar para preparar equipamentos para refinar com mais rapidez, melhores técnicas de plantio, colheita e transporte. Nessa época os plantios eram feitos no Caribe, Cuba, República Dominicana, e aí o açúcar se tornou um produto extremamente barato. Por isso que ele é usado em quê? Em abundância nos alimentos que se consomem hoje. Então, reduzir drasticamente o consumo de açúcar. Bom, vamos ter que parar por aqui. Algumas alternativas bem rápidas para consumir. Quem fica com a medalha de ouro? Medalha de ouro, mel de abelhas. A Bíblia diz, coma mel porque é bom e saudável, mas diz também o quê? Coma com moderação, coma pouco, né? Medalha de ouro. Quem fica com a medalha de prata? Melado de cana, é a medalha de prata. Quem fica com a medalha de bronze? O açúcar mascavo. E o restante, desclassificado. Ok? É necessário também começar a perder essa nossa dependência de açúcar. Um dos grandes problemas, uma das grandes tragédias do ser humano que vive nesse mundo civilizado do século 20 e 21, é o seguinte: Deus nos criou com papilas gustativas capazes de perceber dezenas de sabores diferentes. Essas últimas gerações só conhecem 2 sabores, o doce e o salgado, e nada mais. Isso é uma tragédia. Você pode pegar crianças, colocar uma vendinha nos olhos delas brincando e colocar um alimento, peça para mastigar, e você pergunta, não sabe o que é o sabor de uma fruta, não sabe o que é o sabor de uma verdura, não sabe absolutamente nada. E o caminho da recuperação e manutenção da saúde, ele é o caminho de voltar o quê? Voltar à natureza. Ok? Muito bem, eu recebi apenas uma pergunta, então não temos mais perguntas. Então aqueles que fizeram, entregue, nós vamos responder então amanhã, né? Porque estamos com o horário então avançado. E a pergunta aqui é, qual o motivo para desenvolver doença de Crohn? Doença de Crohn, existe uma tendência genética. Existe, por exemplo, os europeus brancos caucasianos, eles têm mais predisposição para desenvolver essa enfermidade, que alguns acreditam seja uma enfermidade autoimune. Agora, está relacionado com a predisposição e também com o quê? Com a alimentação. Então, se você, aqui vem uma coisa interessante, você pode ter uma predisposição genética, entretanto, somente a predisposição genética não vai te levar à enfermidade. Você precisa criar. Eu, por exemplo, eu devo ter um gene para diabetes, que me predispõe a diabetes. Se eu não criar o estímulo, o ambiente necessário, esse gene nunca vai se expressar. Minha mãe já era diabética com 29, 30 anos, que eu me recordo. Falei que minha família é todos diabéticos, média de vida 48 anos de idade. Mas o que eu fiz? Eu tenho a tendência. Mas o que eu fiz? Eu não dou estímulo. Então esse gene está lá, está dormido. Ter o gene com essa predisposição não é uma sentença de morte. Você pode ter o gene, você não pode dar o quê? O estímulo para que ele então se manifeste. Ou se expresse, melhor dizendo. E por que Crohn pode desencadear câncer no intestino? É porque é um processo inflamatório. Não somente Crohn, todo processo inflamatório crônico por um período muito longo, ele vai provocar um câncer. Por quê?
porque a célula está sendo constantemente agredida, e ela vai então recombinando o seu código genético para poder se adaptar àquela agressão, e aí passa para aquelas fases de adaptação da agressão, que vai chegar finalmente a uma célula mais resistente à agressão. Qual é a célula mais resistente às agressões? É uma célula cancerosa. Então, é uma adaptação a uma agressão. Por isso que retira-se então o agressor. Por isso que dentro do programa que nós vamos falar aqui na quarta-feira, de revitalização física e mental, ele está baseado em 3 princípios muito simples. Princípio número 1, retira o abuso, retira o agressor, remova. Princípio número 2, forneça ao seu organismo agora aquela matéria-prima de primeiro que ele necessita para reconstruir-se. E número 3, utilize elementos da natureza para estimular o organismo nesse processo de reconstrução. Isso é muito fácil. Muito fácil. Aliás, manter e recuperar a saúde é algo muito fácil. Ficar doente é algo muito difícil. Muito bem, então vamos depois recolher e amanhã vamos dedicar um tempo para as perguntas. Vamos ter ainda uma mensagem musical, não é verdade? Ou não? Sim ou não? Se não vamos ter, temos? Não. Então convidamos o pessoal, vamos orar então? Ou vamos ter um hino? Eu estou vendo ele ali, apóstolos. O que? É para oração, né? Então tá, coloquemos o pé então para orarmos. E assim que terminar a oração, vou me dirigir à porta aí para cumprimentá-los à saída. Pai nosso que está nos céus, uma vez mais temos nossos corações agradecidos pela Tua infinita misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação que nos deste em Cristo Jesus. E também, Pai, pelo privilégio que nos dás de poder te servir e fazer a Tua vontade. Te suplicamos que ajude-nos em nossas deficiências, fortaleça-nos e ajude-nos, ó Pai, para que possamos manter esse corpo saudável. E aqueles que porventura não têm os seus corpos saudáveis, estão com alguma doença, que possam então colocar em prática as suas orientações, para que você possa fazer valer na vida dessas pessoas a Tua vontade. Guia nos nossos lugares de repouso, na Sua santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos, a saída, lá na porta de fora está o Samuel com o livro Saúde e Longevidade 12 Passos, mais os 8 DVDs. Aqueles que não adquiriram, podem passar lá e adquirir o seu material.